O que é o Spin Selling? O Spin Selling, basicamente, é uma metodologia que são 4 letras. S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade de solução. Então, qual que é o conceito? Primeiro você entende qual que é o cenário daquela empresa, qual que é o cenário do lead. Depois você vai entender o problema, então você vai fazer perguntas para entender qual que é o real problema daquele lead. E aí você faz perguntas de implicação, que é para descobrir quais são as consequências. Então isso não é algo que você já sabe, você está deixando com que o cliente fale quais são as consequências para ele, não pressupondo. Lógico que isso você já tem mapeado um cenário que pode ser aquele cenário do lead, mas você deixa com que ele traga ali essas dores. E por último, a necessidade de solução, que ele vai falar que ele precisa do seu produto. Então é uma venda muito mais leve, porque o cliente ele chega na conclusão que ele precisa resolver aquele problema. E aí depois é só você demonstrar que você é capaz de resolver para ele. Isso tudo fica mais fácil, né? Então por isso que a gente fala muito do Spin, que ele ajuda nesse ponto. Que o Spin é mais comum, né? Eu acho que o Spin ele tá no meio termo ali. O Bunch vai ser uma variação do Spin, o Bunch não, o GPCT, mas de qualquer forma a gente vai precisar fazer perguntas de situação, perguntas de problema, de implicação e de necessidade. É basicamente o que eu falei do exemplo do médico, né? Às vezes a galera tá perguntando, mas o Spin é muito complexo. Sim. Não é, cara, acho que... Tem muito vendedor que já faz e nem não sabe. não que sabe. é Spin, né? É fazer o que faz de forma consciente E na verdade, intencional. o Spin veio disso, né? Porque foi uma pesquisa que fizeram com os melhores vendedores, que eles já usavam o Spin intuitivamente. E aí ele só descobriu que os melhores vendedores faziam esses tipos de pergunta. E aí ele escreveu o livro Spin Selling com base nessa pesquisa. Então... E tem muita gente que fala que o Spin não funciona para venda complexa, né? Que tem aquele engessado que não, o Spin morreu, isso não funciona mais. Você vê, quando você vai atender grandes empresas que você roda o Spin, às vezes você identifica, e o lead também identifica, algumas coisas que ele não estava pensando quando ele entrou nessa reunião. Então a gente atende bastante pessoa, utiliza algumas técnicas ali no meio e às vezes é até involuntário, né? Você vai fazendo e vai meio que no piloto automático de tanto que a gente acaba utilizando. E aí você gera uma consciência na pessoa que ele sai da reunião falando, eu sei que ele usou uma técnica comigo, mas ele me fez abrir o olho para um problema que eu não estava enxergando. Então é bem legal isso. Mesmo fazendo a técnica, ele sabe, você tá fazendo isso. A gente já escutou isso. E ali a gente descobre a dor mesmo dele. Verdade. Que tá. E mesmo assim funciona. Mesmo se o cara sabe que você tá usando Spin, você vai perguntando pro cara, puta merda, cara, você me pegou nessa de novo. Mas não é que vai funcionar. Faz ele refletir. Né? Faz o cara refletir. O cara que tá de fora, você tá perguntando, igual você vai no médico, por exemplo, você vai com um sintoma, por exemplo, com uma dor na barriga. Aí você chega no médico, tô com a dor na barriga, doutor. Tá, mas dói desde quando tá doendo? Né? Pergunta de situação. Mas quando que dói? Sim. Dói quando eu abaixo, assim, dói. Tá. E se eu apertar aqui, dói mais? Dói muito mais. E, olha, aí eu vou fazer um diagnóstico. Aí vou lá, faço o exame lá, a ressonância. Sim. Cara, você tem um tumorzinho aqui, cara. Se você não cuidar, você não vai durar 6 meses. Você tá com câncer. E isso é implicação. Por quê? O cara achava que era dor na barriga, mas o cara tá com câncer em algum órgão, por exemplo. E aí, cara, o problema que ele achou que era pequenininho é gigante. E aí você fala pra ele, cara, se eu te disser que eu tenho um remédio aqui que você vai fazer um tratamento de 3 meses e vai ser curado disso, você vai poder voltar pra sua família, ficar bem, faz sentido pra você? Isso custa só tanto. Olha uma sacada que eu vi esses dias um cara comentando. Ele tava falando da gente usar o Spin Selling antes de mais nada com a gente mesmo. Então, vou dar um exemplo. Ultimamente eu tenho tido sonos ruins, não tenho dormido o tempo de 8 horas lá, que é o recomendado. Então qual que é a minha situação, se a gente for pegar o S do Spin Selling? Eu tô dormindo pouco, então essa é a minha situação. Qual que é o problema? Eu fico cansado, eu às vezes tenho menos energia, posso ficar estressado. Tá conseguindo treinar direito? Atrapalha meus treinos. Então esses são os meus problemas. E qual que é a consequência disso? Por exemplo, eu estou inscrito para fazer o Ironman em Floripa em junho. Pode ser que eu não consiga fazer a prova. Pode ser que eu tenha menos tempo de vida. Pode ser que uma lesão. Minha empresa tenha uma lesão. Minha empresa não rode como deveria. Então, tem diversas consequências. Só que eu tô falando agora porque eu tô fazendo essa reflexão. Mas no dia a dia eu não percebo isso.
E qual que é a minha necessidade? Dormir mais cedo. Então, se a gente roda o spin com a gente pode ter diversas sacadas também, né? Então ele serve para tudo.